Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Marilda e hoje a gente vai fazer docinho moranguinho, então vamos lá. Olha gente, é um docinho que é bastante apreciado, né? Eu sempre fiz muito nos aniversários das minhas meninas, quando elas eram menores, né? E, inclusive essa semana quando eu falei assim, eu vou gravar o moranguinho, a minha mais velha comemorou, né? Ela falou assim, ai que bom que tô com vontade de comer moranguinho, já tinha um tempo que eu não fazia, né? Mas assim, espero que vocês gostem e vou compartilhar com vocês da maneira que eu faço, tá bom? Então, vamos preparar. Primeiramente, eu vou colocar aqui 2 colheres de sobremesa de farinha de trigo. Vou colocar 2 caixas de leite condensado. Olha, gente, aí agora eu gosto de misturar isso aqui primeiro. Eu misturo assim primeiro, gente, porque facilita, né, para dissolver a farinha de trigo só com leite condensado. E agora a gente vai colocar os 2 cocos. E aí, junto com os 2 cocos, eu bati no liquidificador, tá, gente? Eu coloco também 1 xícara de leite. Então, lembrando, né? Acrescentei 2 cocos. Coco ralado, né? Mas assim, no liquidificador é mais rápido que a gente ralar, né, gente? E 1 xícara de leite. E agora é só a gente levar pro fogo, tá? Olha, gente, já liguei o fogo, né? E agora a gente vai misturar até dar o ponto. Olha, gente, já começou a soltar do fundo da panela, mas acontece que esse doce é bom ele ficar mais firme um pouquinho, tá? Porque senão fica ruim pra dar o banho. Geralmente eu faço, enrolo e levo na geladeira antes do banho. Mas eu gosto de fazer o ponto mais firme. Já teve a ocasião de eu fazer ele não ficar tão firme e na hora eu passei aperto, eu tive que colocar no congelador, né, pra facilitar. Pra eu conseguir dar o banho, na verdade, né? Então, assim, eu gosto de dar o ponto dele mais firme, tá? Pode esperar soltar bem mesmo da panela. Vocês podem ver que tá soltando bem, né? Pode deixar soltar bastante mesmo. A farinha de trigo ajuda ele a manter macio mesmo depois do ponto mais firme, né? Aí soltou bem do fundo da panela, a gente vai tirar, esperar esfriar, pra depois ser enrolando. Olha, gente, eu vou usar essa colher aqui de medida, só pra ficar assim mais ou menos padronizado o tamanho, né? Essa aqui é equivalente a meia colher de sopa. E aí a gente enrola tipo cajuzinho, né? Ou tipo uma coxinha. Eu passo a bolinha e depois eu vou moldando assim, ó. E a gente vai fazer esse procedimento com todos, né? Aí assim que eu terminar de enrolar, eu vou levar pra geladeira e deixar, porque na geladeira ele vai ficar mais firme e vai ficar mais fácil a gente dar o banho depois. É só repetindo o procedimento até a massa terminar, né? E aí, gente, eu não vou ficar gravando, né, até o final não, porque assim, é importante eu mostrar a vocês como é que faz aqui. Aí acho que já deu pra ver, né, entender como é feito. Aí, mostrando pra vocês como ficou, né. Olha, gente, agora a gente vai preparar a calda, né, pra banhar o moranguinho. E aí, eu gosto sempre de colocar gelatina de morango, né, por causa do sabor, e coloco também gelatina em folha vermelha. E aí, eu nunca coloquei corante, eu nunca usei. Pra mim a cor fica boa assim. Agora, se você quiser ele mais vermelhinho, você pode acrescentar o corante vermelho, né? E outra coisa que eu vou falar, eu sempre derreto na panela diretamente no fogão. Não coloco nem em banho-maria. Você pode colocar em banho-maria se quiser, né? E também pode dissolver no micro-ondas. Aí fica, né, a seu critério, o jeito que você prefere trabalhar. Como eu sempre fiz assim no fogão, eu prefiro. Já faço ali numa panelinha menor que eu tenho. E ali mesmo eu dou o banho, tá bom? Olha, gente, coloquei aqui um prato, né, que é pra gente colocar o morango já banhado, né? Aqui eu coloquei açúcar, açúcar cristal.
Coloquei aqui uma xícara pra gente começar a passar. Mas vai precisar mais, que geralmente ele precisa de bastante açúcar, tá? E à medida que eu for repondo aqui, eu vou falar pra vocês o rendimento, a quantidade de açúcar que eu usei. Porque geralmente isso eu não costumo medir, né? Quando eu faço pra casa, eu vou fazendo, colocando a medida que é a necessidade, mas sem preocupar, né, em fazer medição. Mas pra passar pra vocês direitinho aqui, eu vou medir e vou falar, tá bom? E aí, eu já vou ligar esse fogo dessa panelinha. Eu escolho uma panela bem pequenininha, porque senão fica ruim, né? Vou precisar de uma quantidade maior de gelatina para banhar. Eu coloquei aqui meia xícara de água, tá? Enfim, se eu usar uma panela muito grande, né? Ela vai esparramar toda e vai ficar ruim de dar o banho. Nessa panelinha aqui mesmo, eu vou tombar. Eu vou colocar ela mais de ladinho assim pra ser mais fácil para dar o banho, tá? E o que eu vou explicar pra vocês é o seguinte. Às vezes, quando a gente faz uma quantidade maior e depois de dar banho em alguns moranguinhos, ele costuma encorpar muito, né? Ficar muito grossinha. E aí, nesse caso, você para de dar banho um pouquinho, acrescenta um pouquinho de água, vê o ponto direitinho, né? Da calda, pra você voltar a banhar. E se for quantidade maior também, eu aconselho tirar uma quantidade menor do moranguinho da geladeira, pra não acontecer, né, dele amolecer um pouquinho. Como eu falei pra vocês, é bom ele estar bem firme pra dar o banho. Então, assim, eu gosto de tirar da geladeira na hora de banhar, tá? E aí, pra dar o banho, eu vou colocar aqui um pacotinho de gelatina de morango, porque eu gosto por causa do sabor, né? E pra dar mais cor, eu vou usar a gelatina em folha. Aí, nesse caso, eu vou usar 2 folhas e meia, tá? Deixei o fogo bem baixinho aqui. De repente eu vou desligar, vou desligar ele um pouquinho e vou misturar e vou ver o ponto. Se ela não dissolver bem, eu ligo novamente. Liguei novamente, gente, que aí dissolve mais fácil, mais rápido, né? Quando tem alguém por perto para ajudar, é até melhor. Porque assim já vai colocando no açúcar, vai tirando. Mas nem sempre a gente tem, né? Aí eu vou esperar ele dissolver bem. Eu vou jogar um pra ver o ponto se tá bom. Gente, olha só, dissolveu. Eu tô achando ela muito grossinha. Eu vou colocar mais um pouquinho de água. Só um pouquinho mesmo. Tô achando que tá grossa. Só pra ralear um pouquinho. Se quiser se sentir mais seguro, coloca em colheres, né? Pode ser mais uma colher de água só. Eu coloquei aqui com a xícara, mas eu havia colocado meia, então desceu só um pouquinho mesmo. Aí vou desligar e vou colocar o primeiro pra ver se o ponto tá bom da calda, tá bom? Aí pelo primeiro a gente avalia. Aí vou jogar no açúcar. Tá. E na mesma hora, gente, é bom fazer isso aqui, ó. Tá? Espalhar ele rapidinho. Aí tá boa a quantidade de água. Tá na cor que pra mim tá ideal, né? E aí, importante nesse procedimento aqui. Colocar água numa vasilha e não colocar um perto do outro, porque senão ele cola. E aí, pra adiantar o processo, o que eu faço? Eu já coloco de uma vez uns 4. Vou colocar 5, que aí já adianta mais. Minha filha chegou aqui pra ajudar, é bom que adianta mais, que ela já vai passando, vai tirando. O ruim é essas gotinhas que pinga, que às vezes a gente não consegue controlar o suficiente. E aí, como eu falei, à medida que você for dando banho, se começar a encorpar muito, provavelmente que como a Ana Flávia tá me ajudando, não vai precisar de ligar novamente, não. Mas se você vê que ela começou a ficar grossinha, não tá conseguindo dar o banho direito mais, que ela começa a ficar até colando, sabe? E aí você pode ligar o fogo novamente e acrescentar um pouquinho mais de água, tá? Então, eu vou fazendo assim, gente. Eu coloco mais de uma vez. E depois eu vou fazer o glacê pra gente fazer as folhinhas, tá? Vou mostrar pra vocês como a gente faz. Agora, quando eu comecei a fazer o moranguinho há muitos anos atrás, gente, quando as minhas meninas eram pequenininhas ainda, né? Às vezes eu comprava folha de biscuit. Mas, sinceramente, eu prefiro a folhinha que a gente faz. Aí, se preferir fazer assim, ó, pro banho mais rápido, tá vendo? Toma um pouquinho, a panelinha. E aí, gente, eu acho que já mostrei assim o suficiente pra vocês verem como é o processo, né? Não vou preocupar em mostrar mais não, mas igual eu falei, à medida que encorpar isso aqui, se você achar que precisa,
É só ligar o fogo de novo, colocar mais um pouquinho de água e continuar o processo do banho. Não pode deixar colado no outro, tem que deixar longe, né? Porque senão ele vai colar um no outro, então tem que ter uma distânciazinha. Vou mostrar pra vocês ele assim, mais de pertinho, ó. Então tem que manter eles, né? Não pode ficar muito pertinho, porque senão ele vai colar. Daqui a pouquinho ele vai estar sequinho, tá? Não vai ficar mais assim colando não, mas assim no começo agora ele precisa manter um pouquinho de distância, tá bom? E agora é só aguardar que depois eu volto fazendo pra vocês as folhinhas. Ô, gente, só pra confirmar com vocês que eu tô trabalhando o tempo todo com ele com o fogo desligado, tá? Outra coisa, gente, quando a gente joga no açúcar, é bom misturar rápido, porque senão a gelatina desce para um lado, né? E ela vai ficar mais de um lado que do outro, o moranguinho vai ficar torto. Por isso que é bom ter outra pessoa, mas quando não tem, a gente dá conta. Eu já fiz muitas vezes sozinho. Aí vai tirando, vai jogando açúcar, balançando rapidinho, tá? Gente, eu vou precisar colocar mais um pouquinho de água, porque ele encorpou muito, né? Então fica ruim para dar o banho. Acrescentei aqui, acho que aproximadamente uma colher. Açúcar também, gente, eu vou precisar acrescentar mais uma xícara. Falei que vocês coloquei uma xícara no começo, né? Estou colocando mais uma xícara agora. Olha, gente, a gente usou ali pra passar, né, no açúcar, a gente usou 2 xícaras de açúcar, tá? Mas aí quando a minha filha que foi passando pra mim, né, no açúcar, e aí depois eu achei que tinha um que estava assim muito molhadinho ainda, eu polvilhei mais um pouquinho de açúcar por cima ali. Aí a observação que eu quero fazer é o seguinte, todos os doces que eu faço eu tenho mania de levar pra geladeira. O moranguinho, não de imediato, até ele ficar bem sequinho. Vou até mostrar pra vocês daqui a pouquinho, né? Como ele ficou bem sequinho. Aí eu prefiro deixar fora da geladeira até eu observar que ele tá bem sequinho. Depois que estiver sequinho, pode colocar na geladeira, não pode bem fechadinho, não tem problema. Eu tenho um amigo, gente, que inclusive ele não gosta de guardar na geladeira. Sempre que ele chega aqui nas festas, ele brinca comigo. Você guardou na geladeira de novo, mas realmente assim, eu só sinto segura assim. Prefiro colocar nos potes fechados, quando é para aniversário. Eu vou colocando as forminhas, colocando em pote fechadinho e, né, organizando ali na geladeira. E o moranguinho eu coloco também, só que depois que ele tá bem sequinho, tá bom? Que ele fica mesmo meio crocantezinho por fora. Se colocar na geladeira, eu já fiz uma vez isso, e aí ele ficou úmido, né? Ele não ficou sequinho, ele ficou assim parecendo molhadinha a gelatina mesmo. E agora outra coisa, a folhinha. Eu vou fazer o glacê aqui e mostrar pra vocês como eu faço. Faço aquele glacê, tipo glacê real, né? Com clara de ovo. Mas você pode optar também por fazer outros tipos de folhas. Por exemplo, você pode usar aquela pastinha de leite em pó, né? Inclusive tem um shorts aqui da xícara que eu mostrei como eu faço essa pastinha, né? Essa pasta de leite em pó. Você pode fazer. Você também pode comprar ela pronta, né, em biscuit, se quiser. Eu já vi pessoas fazendo assim, né, colocando biscuit, que é mais prático, acelera o processo. E a pasta de leite em pó é muito gostosa, então, se quiser também pode cortar as folhinhas ali do formato que você quiser e colocar, tá bom? Pra gente fazer o glacê, gente, que a gente vai fazer as folhinhas, né, primeira coisa a fazer é bater essas 2 claras de neve, tá? Então tem 2 claras aqui que a gente vai bater agora. Aí a gente chegou no ponto, né, as claras de neve. Aí vocês podem perceber. Vou pegar uma espátula que fica melhor. E agora então a gente vai colocar açúcar. Eu coloquei aqui 3 xícaras de açúcar de confeiteiro. Lembrando que açúcar de confeiteiro ela tem que ser peneirada, tá, gente? Porque senão, quando for usar o bico, costuma não sair tão bem, formar aquelas bolinhas e atrapalhar a formar a folhinha. Vou dar mais uma leve misturada, porque senão assim sobe muito, né? Por ser muito fininho o açúcar, quando você começa a bater, ela levanta. Raspar bem as bordas aqui. Aí vou bater mais um pouquinho, daqui a pouco eu vou colocar caldo de um limão, tá, gente? Gente, agora eu vou acrescentar aqui caldo de um limão, tá? Usei o limão médio. Aí vou bater mais um pouco. Agora eu vou colocar corante verde até ficar na cor desejada. Vocês podem ver, ó, gente, só de puxar aqui, ó,
já tá na consistência boa, né? E é só a gente aplicar agora e fazer as folhinhas. Aí, gente, sempre sobra um pouco. Se você não for usar rápido, né, pode desfazer dele. Agora, se for usar, aproveitar para fazer folhinhas em um outro doce ou fazer uma outra coisa, pode guardar na geladeira, no saquinho fechado por alguns dias, tá bom? E aí, gente, se você quiser fazer mais escuro, né, a cor você escolhe. Coloca o corante até o ponto. Vocês podem ver, ó, como é que ele tá firme. Dá para formar as folhinhas perfeitamente, né? E depois que fizer as folhinhas, é esperar um tempo para secar. Para fazer as folhas, eu estou usando o bico folha número 67. Olha, gente, aí eu vou pedir para quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Pra gente que é criador de conteúdo no YouTube, isso é muito importante, né? Ajuda a gente muito. Então, se possível, inscreva, né? Comente também. E se quiser receber mais notificação das receitas, é só apertar o sininho que você vai ser notificado, né? Cada vez que for colocada uma receita nova no canal, tá bom? Fica bem sequinho, tá? Isso não é no dia que a gente faz, geralmente é no dia seguinte que ele fica assim, tá bom? Ele fica mais sequinho, o glacê também fica, né? Mas é no dia seguinte, por isso que eu gosto de deixar fora da geladeira até eu ver que ele tá bem, até eu perceber, né, que ele está bem sequinho, tá bom? Então, gente, muito obrigada por ter ficado até aqui. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.